Bom, acho que tá dando certo. Vou esperar. Por enquanto, né? Cara, qual é a cor da sua camisa? Tá igual? Azul. A gente tá ao vivo já, hein? Porque eu acho que não tem, ninguém entrou ainda. Não. Bom, já que ninguém entrou, cara, até sair do fundo da escada, peguei outro ângulo aqui, porque aquela escada não fica muito legal, né? Vou botar o fone também, cara, senão pode ficar dando eco, né? Ah, Melhor. não. O tablet não entra esse fone. É P2, só Bluetooth. Vai ficar mó negócio. Tem 5 minutos ainda, né? É. Não consigo ver quantas pessoas entraram. Cara, tem um negocinho aqui em cima. Tem, tem uma pessoa. Agora não tem mais ninguém. Ah, ao lado do ao vivo ali. Isso. É, mas é esquisito, porque mais gente entrou. É, mas aí sai, entendeu? Por É. exemplo, a pessoa pode estar assistindo e aí entra, sei lá, vai ver o WhatsApp, vai ver alguma coisa se estiver no celular, aí sai. Aí depois Ah, volta. tá. Então, esse número acaba ficando oscilando mesmo. É, tecnologia não é meu forte, não. Cara, eu só sei disso que, como eu tive que fazer outras lives, então eu vi, mas eu nem uso o Instagram, cara. Mas é a ferramenta aí que a gente tem que se adequar. E hoje em dia, com É. esse negócio de pandemia, live, né? É É, YouTube e eu vou fazer um Instagram pra mim. podia fazer um corporativo, né? É, boa ideia. Eu fiz um meio não corporativo, né? Eu fiz um que é para postar coisas, né, cara, de direito, mas acabei não sei ficar editando foto e fazendo textos de impacto, né? Tem que botar hashtag para tem essas questões aí que também não é o meu forte. Tá vendo que aumenta o número agora? Sim, sim. Aí daqui a pouco diminui, aí entra mais gente. Olha, o copo é igual, hein?
Cara, eu deixei o WhatsApp. Boa noite, Alexandre. É agora que eu vi aqui. Não, fica os comentários, as pessoas, né, vão É. falando aí, vai aparecendo. E aí, se você tiver perdido alguma coisa, você aperta em cima do comentário da pessoa e abre um histórico, né? Tem um limite, naturalmente, mas tem uma quantidade aí de comentários que fica disponível. Bom, vamos começar. Pontualidade britânica. Você que manda, cara. Pode ser. Então vamos lá, gente. Boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui nessa série de lives aí produzido pelo PJT em conjunto com a tutoria jurídica. Queria agradecer principalmente a Micaela, que além de organizar brilhantemente esses eventos, ainda me ajuda na parte tecnológica, que realmente não é o meu forte. E a gente trouxe aqui um tema que não é propriamente jurídico, mas é de suma importância para os advogados, né? Porque a gente não pode esquecer que é muito importante saber os precedentes, é muito importante conhecer a legislação, mas também é muito importante para o advogado conhecer a necessidade dos seus clientes, porque a gente não pode esquecer que advogado é um prestador de serviço como outro qualquer. Então, um dos pontos fortes ou fracos do advogado é justamente agradar o cliente, saber o que o cliente precisa, saber as necessidades reais desse cliente. Tá? E para falar sobre isso, nada melhor do que trazer aqui o próprio cliente, ou seja, as empresas, o que elas precisam, o que elas demandam, quais são as maiores necessidades dessa empresa. E aí, para isso, eu trouxe aqui para falar meu grande amigo Thiago Lemos. Ele é advogado responsável pela parte contenciosa de uma multinacional do setor de energia. Ele tem 10 anos de experiência como advogado corporativo. E além de também já ter trabalhado no escritório, mas ele tem 10 anos de experiência em empresa. Então, acho que ele vai poder falar um pouquinho aí para a gente quais são as necessidades dele, o que ele valoriza num advogado, num escritório, e o que ele precisa efetivamente desse advogado. Eu trouxe aqui alguns pontos, mas antes eu queria passar a palavra para o Thiago, para que ele possa, enfim, iniciar aí os trabalhos. Thiago, está contigo a palavra. Rafael, eu agradeço aí, né, o convite, né, tanto dos canais aí da tutoria quanto o PJT e o seu principalmente. Foi num bate-papo que a gente surgiu com esse tema, querendo ver aí como é que a gente pode entender também, né, o importante aqui, não só a visão do cliente, mas entender o que também acontece no jurídico de empresa. Muitas vezes os escritórios não sabem, né, as questões internas e muitas vezes as decisões não são nem jurídicas, né, são mais negociais ou estratégicas que fogem aí da compreensão do escritório, né, porque é o dia a dia e a direção de empresa. E aí você pode começar com os temas para a gente ir abordando aí tópico a tópico. Eu separei aqui alguns temas e vou começar, sendo bem redundante, começar do início. Então eu queria saber um pouquinho de você, eu acho que é de interesse de todos, o que você espera
do approach do advogado. Como é que o que você espera que ele faça, como é que você espera que ele haja ao aquele encontro inicial, tentar captar o cliente, o que você espera de um advogado? Bom, Rafael, a primeira questão, né, quando a gente fala de advogado, é muito importante você ter uma indicação, né? É igual quando a gente procura médico, né, a gente procura sempre ter uma referência. A outra, o que é muito importante, é o escritório trazer sempre temas atuais e relevantes, né? E aplicáveis ao negócio da empresa, né? Se você, por exemplo, aí na área tributária, se você vê uma tese aí que pode trazer um benefício econômico, né? A redução de pagamento de determinados tributos, isso é importante você atualizar e sempre mandar isso para o cliente. Para ver que você está atualizado, você se preocupa com o negócio da empresa e que está à disposição para realizar o serviço, né? Sempre também se colocar à disposição. Uma vez a gente conversando, você me disse o seguinte: não me interessa muito, assim, me interessa saber se a tese, se o trabalho é bom, se ele tem amparo na jurisprudência, mas o que eu preciso saber, até para passar para a diretoria, para aprovar um trabalho, é número, né? Porque, na verdade, a advocacia não é o core business das empresas, né? A não ser de um história de advocacia, mas é back-office. Então, o importante é trazer resultado a empresa tendo intuito financeiro. O interessante é ou você reduzir custo ou trazer algum tipo de ganho financeiro para a empresa, né? Perfeito. Eu me lembro aí de uma questão que é relativamente recente, dos seguros garantias, né? E aí é uma matéria que você traz que é nova e pode trazer um benefício para a empresa. E o mais importante não é você só apresentar a tese, que nem você falou. Tudo bem, eu vou pagar, né, custos de apólice de seguro garantia, mas qual o benefício que isso vai trazer? Né? Qual o montante que você tem depositado em juízo? Qual o retorno? Para você também poder analisar se vale o investimento. Né? Não adianta eu pagar escritório e pagar apólice, o meu proveito econômico, né, de retorno vai ser, sei lá, eu vou ter não sei quantas apólices e meu retorno vai ser pequeno em relação ao custo que eu vou ter, né? Tanto operacional quanto o custo do escritório para ação e de emissão de apólice, né? Então, tem que ser analisado esses dois pontos. Não adianta apresentar uma tese que não traga nenhum proveito significante. Um outro ponto também que a gente conversa muito, que você fala, é o seguinte: eu não contrato o escritório, eu contrato um advogado. O advogado que eu confio. Uma vez você me falou que você gosta que esse advogado te atenda, que ele seja sempre que ele esteja sempre disponível para falar com você e resolver seus problemas. Ou seja, no frigir dos ovos, você não quer que um sócio delegue para um advogado júnior todo o trabalho de forma que você não consiga falar com o sócio, né? Não, jamais, né? Quem faz o contato é o sócio, quem faz a aproximação e apresenta é ele. E não importa, né, se ele botou o júnior ou o estagiário ou o sênior para fazer. Eu vou cobrar o resultado de quem eu contratei, né? Não adianta acontecer um erro e aí tentar explicar falando que foi X, Y ou Z. Né? Assim como o advogado, né, o sócio, tem que confiar no trabalho dos seus contratados, eu também confio no trabalho de quem eu contratei. Né? Perfeito. E uma outra dúvida também que surge muito, principalmente na área tributária, porque tem essa infinidade de teses, o que você acha mais válido? Você acha melhor que um advogado, quando vá à sua empresa, quando ele vai à sua empresa, você prefere que ele ofereça uma série de trabalhos ou você prefere que ele foque especificamente em um, dois ou três? Isso depende muito, né? Como surgem novas teses aí e o escritório quer apresentar um trabalho, é melhor focar em um, porque não se perde, né? Fica muita coisa e não se resolve nada, né? Porque aí como é que eu vou chegar para a diretoria e apresentar 10 teses? Tem que fazer aquilo que a gente comentou, né? Fazer a análise inicial do proveito econômico e do custo efetivo disso. Então, tem que focar na tese ou nas teses, né, de forma reduzida, que de fato vai trazer um proveito para a empresa.
Não adianta ficar apresentando um monte de trabalho que não vai dar em nada, só vai tornar o negócio meio exaustivo, né? E vai perder o foco do que realmente importa. Isso pode até comprometer o fechamento de algum contrato, né? Porque se você não tem foco, você fica perdido e você não sabe nem o que apresentar. Então, ou focar em uma, ou focar num número muito reduzido, né? Justamente para dar esse direcionamento e a questão não se perder. E nem se tornar exaustiva, né? Porque ficar explicando um monte de coisa para o cliente pode não ser tão confortável, nem para o escritório ficar muito tempo falando coisas que não vão acabar não tendo efetividade. E pode parecer um pouco, sobretudo se você não tem um contato muito próximo com quem você está aprendendo, a pessoa ainda não confia em você, vocês ainda não trabalham, enfim, nunca trabalharam juntos, fica um pouco perdido e um pouco meio como o cliente pode achar que é meio uma aventura jurídica, sobretudo se você vier com algumas teses mirabolantes que ainda não tem amparo da jurisprudência, que assim, eu sempre acho que para entrar no cliente, eu acho que vender um trabalho, sugerir algum tipo de trabalho que seja novo, que não tenha precedente, eu acho arriscado. Porque o ideal é você entrar e você fazer o primeiro trabalho e ser exitoso, né? Ou seja, na área tributária, se você vende uma tese, o ideal é que você já de início tenha uma liminar deferida, porque aí você já entra grande, né? Se você ajuiza uma ação liminar já indeferida e tal, já é um pouco ruim. Então, eu particularmente, eu prefiro sempre que eu vou oferecer, eu prefiro partir daquele trabalho que seja mais fácil de ganhar, que tenha mais chance de êxito. Perfeito, Rafael. Até mesmo porque se não for objeto de mandado de segurança, né, você ainda corre o risco de honorário de sucumbência. E para o fim, né, o jurídico, né, da empresa, ele, na verdade, tem seu cliente interno, que é o diretor e outras áreas. No final das contas, né, pode ser um tiro no pé, porque quando o diretor for analisar, ele vai analisar número. Não quer saber se mudou o posicionamento, não quer saber de nada. Ele vai ver, nossa, eu contratei um escritório, né, paguei X durante um tempo, ainda vou ter que pagar não sei quanto, né, de honorário de sucumbência. Isso aí pode fechar com um caixão qualquer possibilidade do escritório manter uma relação com a empresa. Não por conta do jurídico, tá? Que o trabalho pode ser bem desempenhado, mas no fim, para a diretoria, né, você ter uma demanda e ter só prejuízo, né, aquela expectativa foi por ralo, né? Então é bem complicado. Puxando um gancho, a gente também já conversou uma vez, você me falou algumas vezes, eu também tenho clientes internos, né? A empresa também tem clientes internos que ela tem que responder, assim como o escritório de advocacia reporta para o advogado corporativo também tem seus clientes internos, né? Então, vamos lá, né? Eu fico lá no contencioso. Então, eu tenho meu cliente interno, que eu acabo atuando de forma consultiva, o departamento pessoal, recursos humanos, o meu próprio fiscal, né? E a minha diretoria. Então, eu sou o primeiro contato, né? Quando a empresa tem um problema, ela vai me consultar antes. Dependendo da complexidade da matéria, eu posso meter isso para a consultoria de um escritório ou não. Mas aquela primeira resposta, aquela primeira posição é sempre do jurídico da empresa. Tá, e agora passando aqui um pouquinho para uma questão mais operacional, né? Você tem alguma dica a dar em relação ao acompanhamento de processo? A gente está aqui, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui ou fazem ou já fizeram contencioso. Então, acho que é importante a gente abordar esse tema. Cara, acompanhamento de processo é indispensável, né? Primeiro, para que você mostre que de fato você está trabalhando, né? Não importa se seu contrato é por fase ou se é mensal, não importa o tipo de contrato. A gente precisa saber o que está acontecendo com o processo, a gente precisa saber os andamentos, que é tanto para reporte interno, né? Isso vai refletir em outros temas que a gente vai tocar aqui, como auditoria e tudo mais, quanto também para a questão de saber as fases, né? O que está acontecendo, né? Se você não tiver o acompanhamento processual, pelo menos eu peço que me enviem uma vez por mês um andamento atualizado de todos os processos, para que eu possa ter um panorama geral, né? Saber o que está acontecendo naquela base. Eu só vou encerrar aqui para não emendar na auditoria, que é outro ponto relevante. Eu já queria, eu acho que é importante a gente falar um pouco disso, relatório e auditoria, né? Porque isso sempre é um problema
eu acho que, às vezes, o advogado tende a dar pouca importância a isso, deixar isso, muitas vezes, isso fica na mão de estagiário. E assim, o estagiário naturalmente está aprendendo ainda, né? Ele vai cometer erros. E às vezes você, por exemplo, atribuir uma causa perda remota, quando na verdade a perda é provável ou até possível. Se for provável, então a empresa deixou de provisionar e aquilo pode gerar um problema grande no futuro, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, relatório e auditoria. Rafael, esse talvez seja o ponto mais importante, porque quem fez direito, né, e não é um pouco diferente, a gente gosta de trabalhar com Word, né? A gente é feito para escrever e não lida com números. E o relatório é o reflexo do passivo, né, que a empresa tem que ter. Então, quando você vai fazer esse reporte, por exemplo, informações que para mim são relevantes, né? É dado das partes, número do processo, localidade, a vara onde é que está. Aí as pessoas perguntam, pô, mas por que quer saber vara? Eu posso querer precisar, né, mapear internamente de saber qual é a origem daquele passivo, ou seja, ou quais são as localidades que estão me gerando o maior passivo, para que eu possa poder agir naquela região. E quando já tocando a questão de auditoria, né, a gente tem 3 classificações, né, clássicas, que é provável, possível e remoto. E muita gente não se atenta que a gente trata de possibilidade de perda, né? Possibilidade de êxito, né? Funciona mentalmente um pouco inverso. Então, a possibilidade de perda vai ser remoto, possível ou provável, possível ou remoto. E por que eu preciso disso todo mês, né? Quando uma ação remoto você não provisiona, tá? Provável você provisiona. No possível, você vai fazer a contingência. Você não necessariamente vai provisionar, mas vai deixar aquela questão ali sobre um olhar. Isso Você indica em nota influencia. explicativa, né? Que é uma demonstração financeira. Isso. Então, isso vai refletir na minha contabilidade mês a mês. Eu preciso reportar isso porque é você mexer com provisão ou dinheiro que a empresa está deixando ali parado, que pode deixar de investir em alguma coisa. E, naturalmente, esse trabalho mês a mês que você faz, se você se for uma empresa, né, SA, que tem que fazer os reportes lá de auditoria, isso, no final das contas, vai ser um trabalho que vai te reduzir toda a dor de cabeça de correria de final de ano, quando você tem que fechar balanço, você tem que fechar os passivos judiciais para reporte posterior à publicação no Diário Oficial. Então, a auditoria eu acho que é o ponto mais importante. Isso daí, esse relatório não é só visto pelo jurídico interno da empresa, a auditoria também vê, e qualquer informação ali inconsistente é uma exposição para o escritório, não só perante o cliente, né, que vai tomar ressalva ou vai ter suas complicações internas, porque aí eu volto, né, a empresa, o jurídico da empresa, ela sabe do direito, mas o diretor, a área de negócio, ele não quer saber de erro, ele quer saber de número. Ou eu vou guardar esse dinheiro ou não vou. Então, se você deixa de classificar ou faz uma alteração, imagina uma provisão de não sei quantos milhões que teve êxito e você não qualificou como possível, não reduziu o risco para remoto e a empresa fica com aqueles milhões presos ali e chega na auditoria a ver que o processo foi arquivado, por exemplo, porque você não atualizou, você não acompanhou. Isso daí é muito complicado e muito sério. E muitas vezes os escritórios acabam, não estou dando exemplos aqui, mas é uma questão que não acaba dando tanta atenção. Eu acho que seria um dos principais pontos que os escritórios têm que ter cuidado. Um ponto também que eu vejo, 2 pontos assim que eu vejo importante em relatório que nem sempre é feito. O primeiro é você, às vezes num processo você tem uma parte é classificada como perda remota, outra como perda possível e outra como perda provável. É necessário que os valores sejam segregados, né? Que você indique, de 100, quanto é possível, quanto é provável, quanto é remoto. Muitas vezes eu vejo que os relatórios não contêm esse tipo de informação, né? Cara, eu tenho ido para uma linha de simplificar, porque é complicado para o escritório fazer isso, né? Muitas vezes ele não consegue compreender essa sistemática. E para a auditoria, por incrível que pareça, até das Big Four, tá? Muitos não têm conhecimento de direito. E aí eu já passei horas com um auditor
em telefone para conseguir explicar, né? Porque uma empresa, vou dar um exemplo, aí você reporta que tem uma execução fiscal e tem os embargos. E aí ele começa a ver duas ações, só que está no polo passivo. E essas ações têm a sua conexão, né? E aí ele não consegue identificar isso. Aí, não, mas está pago aqui em duplicidade, porque muitas vezes é reportado o valor da garantia, tanto na execução quanto nos embargos. Então parece um provisionamento em dobro e muitas vezes ele não entende. Ué, mas se você é autor, por que você está provisionando o mesmo valor? Entendeu? O auditor, quando vê, ele não conhece o que são embargos e o que é uma execução fiscal. Uma outra coisa também que eu vejo de erro, eu não sei se você também vê isso aí na sua empresa, que é o seguinte: muitas vezes não é alterado o prognóstico. Então, vamos supor, você está discutindo, aí tem uma tese com repercussão geral no STF, aí ainda não se sabe, você classifica como perda possível. Aí o STF julga, para um lado ou para o outro, você não altera você não altera o prognóstico. Isso aí também é grave, né? Isso pode gerar problemas graves, né? Isso volta lá da origem, né? O que a gente precisa é do acompanhamento processual. O escritório tem que conseguir, né, pensar com os olhos da empresa, né? E conseguir avaliar a repercussão disso, né? De um provisionamento ou você não mudar essa questão de perda. Então, como é que, né, mudou a tese e você continua provisionando aquilo e vai provisionar até quando? Eu tenho, só a título de exemplo, eu tenho trabalhado da seguinte forma. Chega a ação, a gente começa já com o possível, né? Porque a gente não sabe, tem instrução probatória. Isso que eu estou falando não é focado no tributário, né? São as outras áreas, como trabalhista, civil, enfim. Então, cada ação, quando você está no contencioso, você já começa em tese, né? Dependendo da instrução processual que foi feita aí pela parte autora quando entrou com a ação, mas, via de regra, a gente pode adotar como possível, né? Porque existe um longo percurso. Quando chega em sentença, aí você já tem um panorama, né? Se você teve um êxito em primeira instância, isso você já você vai mudar a sua classificação, a não ser que seja uma ação que, sei lá, o juiz julgou completamente contra a jurisprudência e há chance de reverter no tribunal, né? Senão uma improcedência vai automaticamente virar remoto. E outro fator muito importante que eu sempre faço, e aí é mais próprio da área trabalhista, é quando tem a sentença, eu já peço para liquidar na forma da sentença. Por quê? Porque eu vou atualizar o meu valor. Porque uma ação para mim chega com um valor, sei lá, de 1 milhão, e quando você liquida a sentença, esse valor cai para 200 mil. Então, o meu risco possível, até a questão, se for manter o possível, ele vai reduzir de 1 milhão, que estava ali, para 200 mil, que é o valor líquido da sentença. Aí, mesma coisa quando acontece o julgamento de segunda instância, né? Vem o acórdão, eu vou liquidar na forma do acórdão e vou ter que analisar essa questão de qual é o meu cenário de perda, né? Até que, enfim, aí tem os outros recursos e pode já iniciar o processo de execução e aí já está tudo alinhado, né, com os valores que a gente já estão previstos. O que também não causa surpresa, Rafael, para a diretoria. Porque aí eu tenho aquela ação e nunca mudei nada, e chega em execução, vem uma execução, a questão tinha 200 mil, chega em execução 1 milhão. Aí o diretor, na hora, fala, mas de onde veio isso? Não. Aí você tem todo o histórico, tem todos os cálculos que fundamentaram a chegar naquele sentido. Não fica uma informação jogada. Porque, aí volto, né, para a diretoria e para a empresa de forma geral, o que importa são números, né? Se você chega com uma condenação de 20 mil, não é tão relevante, né? Dependendo do porte da empresa. Agora, se chega com uma questão milionária, já abre, né, os olhos e aí, naturalmente, a empresa vai querer saber o que foi feito na condução desse processo para ter chegado a esse ponto. Mas se você já estiver mapeando isso com a sua auditoria interna, né, a sua contabilidade, cada fase, esse valor já vai estar ali provisionado, já vai estar mapeado, entendeu? Não vai ser nenhuma surpresa. Um outro ponto também que é sempre uma dúvida, inclusive isso é uma dúvida, acho que todo advogado tem essa dúvida, eu acho que varia muito de empresa para empresa, de advogado corporativo para advogado. Assim,
Você gosta de ser informado via e-mail de todo e qualquer andamento do processo ou só daquelas coisas mais relevantes? Rafael, eu, via de regra, no relatório, eu gosto dos andamentos mais detalhados, né? Porque aí eu consigo saber que o processo não ficou parado. Vamos supor, né? Apresentamos contestação. Aí passou, sei lá, 4 meses e continua ali. Apresentamos contestação. Ué, mas não foi para a conclusão, não saiu um despacho, o que está atrasando, né? A conclusão aconteceu, não aconteceu, e o escritório deixou 4 meses sem impulsionar para que isso fosse concluído. Então, em questão de relatório, é isso. E em andamento, só os relevantes, né? Que aí você vai ter aquela fase do processo de conhecimento, né? É, depois da contestação tem a fase de instrução probatória, né? Que aí a gente tem que ser reportado, e depois só o que importa é a sentença. Não precisa ficar mandando um e-mail com essas informações, porque só sobrecarrega a quantidade de informação que a gente tem. Se a gente quiser saber num detalhe o que está acontecendo no processo, né? Como é que está andando, né? Porque tem vara que demora mais, tem vara que é mais rápido. Então a gente vê no relatório. Ali no relatório já está com essas informações mais detalhadas. E me diz uma coisa também que tem pessoas que dizem, eu já de cara eu discordo disso, mas tem pessoas que dizem que a empresa não está muito interessada com o nível das peças. Ela no final está interessada se vai ganhar ou perder, mas ela não está muito interessada com a qualidade da peça e com a qualidade, enfim, da comunicação também, qualidade de e-mail, esse tipo de coisa. O que você enxerga em relação a isso? Porque eu sei que você olha todas as peças. Well, não sei se é assim, um contencioso menos estratégico assim, né, pela quantidade de trabalho que a gente tem no dia a dia, não é tão relevante. E quando também o escritório já tem uma parceria, né, de mais tempo, você não precisa ter essa preocupação, porque ele já entende do seu negócio, ele vai saber o que vai dizer. Então, por amostragem, né, você pega um trabalho que o escritório fez no passado e você começa a avaliar e você sente essa sensação de segurança. Eu sou um pouco mais complicado em relação a isso, porque de vez em quando eu posso pedir uma cópia integral de um processo, sei lá, de um valor irrisório, e eu vou falar, cara, vou ver o que escreveram na contestação. E aí, se a contestação estiver mal redigida ou tiver diferente da qualidade de trabalho, isso vai impactar. Já vou ter que começar, já vai me dar um ponto de atenção em relação àquele escritório. Agora, as peças estratégicas, eu faço questão de ler todas. Todas. Porque é estratégico, né? Então, você pode esquecer de um pulo do gato, ou pode, sei lá, acontecer um fato novo, aparecer um fato novo que não é do conhecimento corriqueiro do escritório, que eu posso falar, ih, olha, talvez eu já não tenha te avisado, mas saiu uma outra disposição regulatória, ou recebemos o ofício X, Y e Z desse órgão que pode complementar a tese que está nessa petição. Então, acho importante esse acompanhamento, principalmente nas questões mais estratégicas. Tá. E também ligado a isso, você gosta de saber como é que é o controle de prazos do escritório? Como é que você vê essa questão de controle de prazos? Cara, eu deixo, né? Aí eu falo, não estou falando que esteja certo ou errado, é um controle meu e algum tempo aí, né, como atuando nessa área corporativa. Eu tenho que ter o controle dos prazos, né, cara? Eu não posso deixar porque, enfim, não posso deixar o escritório falhar, né? Não que o escritório falhe, mas eu tenho que ter meu controle e ficar supervisionando. Então eu deixo lá um lembretezinho para quando estiver chegando perto do prazo, para cobrar, para saber se está faltando documento, se está tudo ok, porque muitas vezes a informação se perde, né? Então tem documento pendente que o escritório que eu já cobrei, aí fica aquela cadeia de e-mail que ninguém mexe, fica aquele assunto perdido. Aí quando chega na véspera do prazo, eu falo, ih, está faltando documento X. E talvez eu não tenha tempo hábil, né, internamente de conseguir esse documento. Então tem que ter um controle de perto em relação a essa questão dos prazos, né? Porque os e-mails podem cair no esquecimento por qualquer um, ou a pessoa que está interna, né, que está pendente do envio do documento, ou o escritório que está deixando aquilo em stand-by, considerando que os documentos estão ali e o assunto fica perdido. Tá.
E agora, eu sei que você é do contencioso, mas eu sei também que você, em algumas ocasiões, você tem que lidar com consultivo. E aí, se você pega um parecer, uma legal opinion de um escritório, você se sente mais confortável se esse parecer for extremamente grande, com citação a um monte de doutrinador, no português correto, aquele parecer que encheu linguiça, ou você preza por aquilo, por uma resposta mais concisa, mais objetiva? Eu acho que, né, isso a gente vê aí no meio jurídico e foi uma questão que já foi debatida até em outros tópicos, né, em relação à petição dirigida ao juiz, e ninguém quer perder tempo lendo o que não é relevante, né? Eu preciso saber, vai ter uma abordagem do caso, e eu preciso saber o que o escritório entende em relação àquilo. Então, o que tem a jurisprudência, o que tem a doutrina, não me importa. Eu presumo, né? Aí vamos lá, confiando na qualidade do serviço do escritório. É claro que ele pode pegar sei lá, sair um julgado específico que se aplica e destacar ali um, dois, né? Falando, olha, a gente tem fortes indícios que esse tem muito mais. Mas não tornar um negócio exaustivo, cheio de citação que não é relevante. Preciso saber se é sim ou não, vamos dizer assim, né? Que é isso que, na verdade, importa. Quando eu também for compartilhar o parecer do escritório, né, para as áreas de negócio, quando ele começar a ler, muito menos ele quer entender o que é ler jurisprudência. Ele quer entender se ele pode fazer aquilo e quais são os riscos dessa determinada prática, né? Tá. E um outro tema também que tem muito na área tributária, porque, enfim, tem muito essa questão de tese. Você acha relevante você está sempre informado dos trabalhos novos, enfim, você acha que é relevante o advogado munir, quer dizer, o escritório munir a empresa dessas informações, ou você acha que não? Eu acho que sim, é uma via de mão dupla, né? Porque ao mesmo tempo que o escritório está dando oportunidade de conseguir novos trabalhos, a empresa também pode ter o proveito disso. E aí eu me lembrei até de um ponto que é fazer justamente essa pesquisa em prol da empresa, né? Porque você estreita laços e você tem aí eu estou sendo até repetitivo, né? Tem a oportunidade de negócio formada. Tem casos, por exemplo, né, que já aconteceram comigo, que não é nem só questão de tese. Aí é um ponto que eu achei muito importante. Tem escritório que chega para mim e fala, Tiago, tem essa ação aqui, eu nem recebi a citação. Né? Ou seja, nem tinha ciência, mas o escritório, por alguma forma, de alguma maneira, já me chegou com essa informação. Ou então, né, sei lá, olha, Tiago, tem um auto de infração aqui que você não foi notificado, mas como eu estava na região, ouvi o processo X, não sei o quê, eu achei isso aqui, não foi expedida a notificação, mas você já pode se preparar. Então, isso somado ao trabalho do escritório de mandar esse informativo e se manter atualizado, traz trabalho, né, para o escritório, gera proveito para a empresa e mostra a proatividade, né? Que o escritório está ali alinhado ao seu negócio e sempre tentando trazer novidades para que a empresa tenha, enfim, qualquer tipo de benefício. Tá, e o que você espera de celeridade de resposta do advogado? Quando você manda um e-mail, quanto tempo mais ou menos você espera ter uma resposta? Você espera, claro, se for necessário uma análise maior do escritório, você espera receber um e-mail, ok, estamos providenciando, ou não? Essa questão de agilidade, o quão importante é para você? Rafael, para mim, estamos providenciando, não precisa nem responder, porque é só mais um e-mail na minha caixa. Eu preciso da resposta, né? A não ser que seja algo muito complexo, que dependa de terceiros, mas aí não estamos providenciando, né? Entramos em contato com o órgão X e não tivemos uma resposta. Atualizaremos quando tiver. Agora, mandar uma resposta, estaremos providenciando, é muito vago, não me dá solução nenhuma, me dá só o trabalho de deletar mais um e-mail. E aí você falou do tempo de resposta, e aí eu dou um exemplo que aconteceu comigo há pouco tempo. Com essa questão da Covid, né, muitas coisas aconteceram. E aí a gente acaba trabalhando mais até, né, em situações emergenciais, acaba aparecendo uma demanda extraordinária por N motivos que envolvem aí as questões, né, da pandemia.
E aí já teve um escritório, eu nem vou falar o nome, que 5 horas da tarde eu falei assim, cara, consegui aprovar a proposta, mas a gente tem que resolver isso para amanhã. Amanhã eu preciso, teve um bloqueio em determinada cidade, tá lembrado, né? Então, cara, isso foi muito importante. E aí eu vejo, pô, quando eu fui ver, a ação foi distribuída 2 horas da manhã. Né? É o comprometimento do escritório com o trabalho. Eu até brinco, né? Eu odeio ver quando eu recebo e-mail domingo, 8 horas da noite. Eu falo, cara, não é hora de trabalhar, né? Pô, vai ver Fantástico, vai ver, sei lá, alguma coisa. Não, mas eu sei que é o trabalho, né, cara? E as pessoas não param. E muitas vezes no final de semana que você consegue pela demanda de trabalho, eu entendo, eu sei como é que é. Na pandemia eu acabei trabalhando alguns dias de final de semana e você fica na correria, porque precisa conseguir tudo, porque segunda já é dia útil e você precisa resolver. Então, esse comprometimento, né, essa parceria do escritório estar à disposição, botar a mão na massa e fazer o trabalho com qualidade, né? Não é porque você vai fazer correndo que você vai justificar. Imagina, entregar uma... Ah, eu estava com pressa, eu errei. Não, não pode errar. Depois que você entra com a ação, vai fazer o quê? Desistiu? Não, você tem que revisar. Então, é melhor, muitas vezes, você nem fazer, né, você adiar o prazo, né, do que fazer um negócio errado. Né? Por mais assim, sei lá, eu não consegui revisar, são 5 horas da manhã, eu estou com sono. Então, não distribui, cara. Acorda, toma um banho, toma um café, no dia seguinte você faz o negócio certo. Porque fazer errado é muito mais comprometedor do que atrasar um pouco, de forma justificável, né? Você explica, olha, não deu tempo de fazer, eu vou acabar o mais rápido possível. É mais razoável do que você cometer um erro. Que aí o reflexo do erro não tem muito jeito, né? O erro é o erro. Tá, eu queria agora. Você tem mais algum ponto que você acha relevante falar? Que eu queria abrir um pouco para a pergunta, ver se o pessoal. E eu tinha aqui, bem que eu achei estranho, eu falei, pô, o pessoal tá quieto aqui, é porque eu tinha que subir aqui a Mas não te conversa. aparecem as duas últimas. Cara, eu acho que, não encerrando, né, enquanto não chega nenhuma pergunta aí, eu acho que é basicamente isso, né? A gente passou bem rápido aí pelos pontos principais, né? Não sei, e aí eu falo, isso daí é a minha forma de trabalhar, é um pouco da minha experiência aí nesses 10 anos, né? Eu trabalhei em escritório também, sempre odiei quando o cliente falava, olha, tem que mandar a planilha do processo, daí é um sufoco, né? Mas eu acho que o mais importante é você consegue considerar o trabalho quando você entende o porquê, né? Porque não é só porque o cliente quer. Isso daí reflete em números, reflete em contabilidade, reflete em uma série de coisas que para a empresa é importante, né? Essa movimentação contábil, ou até quando chega de auditoria, você mudar um provisionamento, você conseguir, sei lá, você deixa milhões provisionados e aí você tem um proveito. Então, o fluxo de caixa, a contabilidade é muito dinâmica, né? Então, é uma informação que é das mais relevantes, essa questão de relatório com números, a questão da probabilidade de perda, né? Então, é mais ou menos isso. Nessa questão de relatório, eu costumo falar para o pessoal do escritório o seguinte: se tiver que errar em alguma coisa, pelo amor de Deus, não errem em prognóstico e valor. Isso eu acho que é o principal. Errar, claro que o ideal é que não erre em nada, mas é preferível você errar em um andamento de processo ou no número de uma vara do que você errar no prognóstico de perda e no valor, né? Porque isso realmente pode ser catastrófico para a empresa. Rafael, eu sou sempre muito sincero, né? Eu já tive esse bate-papo. Você não precisa da minha forma de trabalhar, eu posso pegar um dia e ver, mas número de vara, número de processos sair com erro, eu só vou conseguir identificar o número do processo se eu for ver o andamento, é o que eu te falo que de vez em quando eu faço, né? Se tem um andamento que a pessoa botou ali que é recente, eu não vou me preocupar. Mas eu vejo assim, caraca, tá 1 ano desse andamento, eu pego e vou no tribunal, cara, eu checo o relatório mesmo. Isso daí é um preciosismo meu. Por quê? Porque o escritório pode ter identificado que não mudou. De repente tem qualquer andamento relevante e não estava reportado ali. Não que o escritório não esteja acompanhando, entendeu? Mas gera pontos de atenção. E números é o que vai me gerar sempre pontos de atenção. Porque quando eu mandar esse relatório de alguma forma para a contabilidade, ela vai falar assim, ué,
Caramba, esse processo já está há mó tempão com, sei lá, eu tenho X presos aqui. E aí, como é que a gente vai fazer? Aí a contabilidade volta para mim, eu vou olhar no detalhe e está errado. Eu falo, pô, o escritório não estava acompanhando, né? Acho que chegou uma pergunta aí, né? Chegou. Em questão de apresentação de números do benefício econômico depende muito da contabilidade do escritório. Como o advogado pode apresentar esses pontos? Através de percentual de redução? O que eu faço, né? O débito ele tem que estar sempre. Aí eu estou trazendo para a área tributária, tá? Mas assim, o débito tem que estar sempre atualizado, tá? E isso é outro erro que as pessoas cometem. Você pega um auto de infração que está exigindo tributo de 2015 a 2020. Aí o auto de infração foi lavrado em 2020. É mais fácil atualizar da data da lavratura do auto, só que está errado. Você tem que pegar mês a mês. Se foram 60 meses, você tem que ter lá, você tem que atualizar mês a mês para saber exatamente o valor. Ou seja, aplicar a Selic, a maioria das vezes, aplica a Selic para saber exatamente o valor. Não adianta pegar como database a data da lavratura do auto de infração, por exemplo. Então, isso em relação a uma tese jurídica. Bom, em relação. Aí não dá. Não, aí não dá, é um negócio ilíquido, né? Você não tem como liquidar aquilo. Você vai falar que você vai ter uma redução, sei lá, de X por uma verba previdenciária qualquer, enfim, um tributo, você vai ter uma redução de 10% do tributo. Aí a empresa consegue avaliar internamente se aquilo dali é proveitoso para ela. Porque podem ser alguns tributos, né, que você tem um recolhimento maior ou menor. No menor, 10% não vai ter impacto, né? Talvez não valha a pena entrar na ação. Mas vamos lá, se você conseguir alguma coisa relacionada a ICMS, uma empresa que compra e vende, né, qualquer tipo de produto, e aí você tem 10% de, sei lá, 10 milhões já é mais relevante do que 10% de 10 mil, de repente, de um outro tributo qualquer. Eu acho que talvez a dúvida aí seja mais ligada ao seguinte: como é que você vai indicar no relatório qual é o benefício dele numa ação ativa, já que você não tem, normalmente não se apura isso no início da ação. De fato, não vai ter, até porque a empresa não vai correr atrás disso antes de ter um trânsito julgado favorável, porque ainda que ela saiba o quanto ela tem a ganhar com aquilo, ela não vai poder fazer nada com essa informação, porque esse ativo não vai poder ser esse ativo não vai poder ser reconhecido. Na verdade, não é nem um ativo, ele só passa a ser um ativo, passa a ser possível a ser reconhecido quando tem um trânsito em julgado, né? Então, antes do trânsito em julgado, realmente não faz nenhuma diferença para a empresa. Mas isso a gente está tratando de ações ativas. Ações passivas, você tem como saber o valor e é importante indicar isso no relatório. Né? É indispensável, cara. Pô, sem valor, a contabilidade vai toda. Porque um dos quesitos da auditoria, né, são os passivos, né? E aí não envolve só passivo tributário, passivo trabalhista, passivo civil, regulatório, enfim, tem uma série de passivos que você tem que reportar para a auditoria. Ô, Miguel, quanto tempo, hein, cara? Obrigado aí pela presença. Miguel, grande advogado aí, tive o prazer de trabalhar junto com ele um tempo. Mais alguma pergunta? Bom, então eu queria, para encerrar, Thiago, te colocar aqui numa saia justa para você me falar o seguinte. Me fala aí rapidamente, em, sei lá, 3 palavras, os atributos que você mais valoriza no advogado. Comprometimento, cara, eu acho que já resume muito, né? Quando a gente fecha contrato com o escritório, na verdade, eu pelo menos tenho esse sentimento de parceria, né? A gente trabalha junto para um bem comum. Se o escritório vai bem, eu vou bem, né? Se o escritório vai mal, isso me reflete. Então, é uma relação de confiança, é quase uma relação de emprego, né? Você tem aquela pessoa ali para estar no dia a dia e você tem que confiar com todas as informações. Então, o comprometimento do escritório, e aí só para somar a palavra, essa proatividade, né, de você estar preocupado no negócio do cliente, tentar sempre inovar, isso daí eu acho que agrega muito valor, né, tanto para o profissional quanto para a empresa. Né? Então, essa sensação de parceria foi o que eu falei, cara,
a gente precisa trabalhar amanhã, vamos trabalhar até X horas, vamos resolver isso. Pô, vi aqui um negócio, tem uma tese aqui que a gente pode tentar, já está consolidada, vai trazer proveito econômico de X. Então, essa proatividade, né, e o comprometimento do dia a dia, eu acho... Faltou o terceiro, né? O terceiro eu deixo para você, então, retornando à saia justa, finaliza com um que você acha aí, ou os três que você também acha que seria importante para a empresa, né? Eu acho que talvez o mais importante seja comprometimento e se preocupar com o que de fato o cliente precisa. Muitas vezes e aí acho que muitas vezes o advogado ele é um pouco pavão, e aí ele acaba indo para um lado que não é o interesse da empresa. E aí, até na hora de executar o trabalho, eu sinto que às vezes advogado, muitas vezes, ele tende a dificultar uma coisa que é simples, porque ele quer satisfazer o ego dele, dizendo que aquele assunto ali, que na verdade é simples, é um assunto complexo. E aí eu acho que você resolver de forma simples é melhor. E aí é o seguinte, um processo, se você ganha um processo de 100 milhões com uma petição de 2 páginas alegando uma nulidade, é a mesma coisa se você ganhar um processo alegando grandes questões jurídicas em 100 páginas. Gol de canela vale a mesma coisa que um gol de bicicleta. Então o importante é ganhar. Eu acho que isso é importante. O importante é você ver o problema do cliente e resolver. Eu acho que a gente tem que ser resolutivo. Rafael, um negócio importante, pegando o gancho que você falou, que me veio aqui à mente, né? Cara, comunicação de decisão para o cliente. Eu não quero que a pessoa copie e cole trechos do acórdão, do que é relevante. Manda o acórdão em anexo e fala assim, olha, tivemos êxito. Eu acho que pelo fato X cabe embargo de declaração, ou pelo fato Y, X, Y, Z, cabe recurso especial ou extraordinário. Eu quero objetividade, cara, é muita coisa para ler. Se for para ler um texto, eu leio o acórdão e tiro minhas próprias conclusões, né? Então, assim, cara, resuma a informação. Por incrível que pareça, advogado corporativo tem uma quantidade enorme de trabalho, de coisas para revisar, de consultoria para responder, e aí chega um e-mail cheio de informação que você fica perdido, parece um testamento, parece uma petição, o e-mail de tanta informação. Eu não quero saber dos julgados, eu quero saber a opinião do escritório. Olha, eu acho que tem chance de recorrer por causa disso, mas não tem, entendeu? Algo bem sucinto e objetivo. E sempre mandando, naturalmente, a decisão, né, em anexo, né? Porque se eu precisar avaliar a fundo aquela questão, não conseguir responder no automático, eu não tenho, imagina, aí é o retrabalho, né? Você pensar à frente. Aí o cara me manda um e-mail desse tamanho e não manda a decisão. Aí eu vou ter que perder meu tempo para responder o e-mail, para guardar, para retornar aquele assunto. Aí eu vou ter que rever o assunto 2 vezes. Contudo, poderia ter sido resolvido em um simples e único e-mail, já com as informações necessárias e o julgado ali em anexo. A gente está aqui com uma pergunta, eu vou responder rápido, até porque eu não pensei nisso. A gente começou a live 10 minutos antes, mas aí também em 1 hora encerra, né? Qual é a sugestão que você daria para um advogado que está iniciando história na tributária e ainda não tem braços para atender grandes empresas, então acaba disputando clientes menores com contadores? Eu acho o seguinte, eu acho que o contador não é advogado, ele não sabe fazer o trabalho do advogado e o advogado não sabe fazer o trabalho do contador. Então, assim, se a empresa acha que ela está bem assistida juridicamente com o advogado, ela não está. Isso aí, inclusive, o advogado ganha muito dinheiro por erros do contador. O contador é essencial, mas não é um trabalho jurídico. Assim como o advogado, em regra, também não vai saber da parte contábil. Então, acho que é bom separar essas coisas. E para abrir no escritório, assim, eu não aconselho ninguém a abrir um escritório sem experiência. Eu acho que você tem que ter experiência em abrir um escritório ou se juntar com quem tem experiência. Aí você vai aprender na prática, que é dolorido, tá? Você aprender ali na marra é dolorido. Eu abri o escritório muito cedo, mas eu tinha gente mais experiente junto comigo. Eu não tinha nenhuma condição de abrir um escritório sozinho. Acho que você não tem maturidade, você não tem captação de clientes ainda. Não adianta querer abrir uma história assim que você sai da faculdade. A não ser que você queira advogar para
para pessoas físicas, processos menores e tal, aí é muito perfil, é muito de cada um, mas advogar na área tributária com grandes empresas, assim, não dá para você sair da faculdade e montar um escritório. Assim, essa é a minha percepção. Pegando o gancho aí, até desse assunto, o que eu já falei inúmeras vezes aqui do questão de erro, né, como se compromete, eu acho que a principal coisa que o advogado tem é a palavra, né? E passar essa segurança para o cliente. E aí, mesmo sendo pessoa física ou pequena empresa, né, eu acho que é um caminho. Existem escritórios que só trabalham para pequenas empresas e são escritórios de sucesso, esse não é o problema. Mas se você é inexperiente, você se compromete com alguma coisa com um cliente e não dá certo, é divergente daquilo que você falou, você está acabando com a sua carreira profissional, você está perdendo o seu nome, né? Você está fazendo a propaganda negativa. E, naturalmente, aquela empresa nunca mais vai acreditar em você e isso vai se repercutir no mercado, que isso pode ser passado, né? Olha, não contrata ele não, porque ele me falou X e era Z. Então tem que tomar muito cuidado com essa falta de inexperiência e atender o cliente de qualquer porte que seja. Então é isso, gente. Vamos aqui nos despedir, porque, de novo, eu antecipei 10 minutos a live, eu não me atentei que era só 1 hora. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo aí. Eu vi que tem aqui grandes amigos, o Fábio, que grande amigo meu, aprendi muito com ele, foi meu chefe, inclusive, Alexandre, enfim, uma galera aí muito boa, Daniel Godino, um cara muito querido, e enfim, eu queria agradecer a todos. Agradecer ao Thiago aí pela brilhante participação e, enfim, espero que a gente se veja aí novamente em breve. Thiago, passo a palavra para você, pelo amor de Deus, seja rápido para a gente não ser cortado. Rafael, eu que agradeço aí o convite, tanto dos canais quanto do seu. Agradeço também a presença de todo mundo aí. Tem um pessoal que trabalha comigo aqui também, eu não estou conseguindo ver direito, que agora eu fiquei nervoso, não sei onde apertar. Então é isso, cara. Obrigado aí, boa noite. E é isso. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.